Boa noite, queridos. Imensa alegria estar aqui mais uma vez, sendo boca de Deus para a Santa Igreja do Senhor. E hoje estou muito feliz porque minha família toda está aqui completa. As crianças decidiram participar do culto para cultuar juntamente aqui conosco, então estou feliz por isso. Também muito feliz com meu amigo Paulo aqui presente. Deus abençoe sua vida, seu Paulo, sua família. Muito feliz com a sua presença. E todos vocês, queridos irmãos desta igreja, você querido visitante, é uma alegria estarmos aqui juntos para pensarmos um pouco mais sobre aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Queridos, todos nós, como pessoas que querem fazer a vontade de Deus, que estão buscando ao Senhor, que têm por objetivo agradar a Deus, e mesmo com as suas dificuldades, os seus desafios, buscam agradar ao Senhor, no coração deste servo, desta serva, há este objetivo de fazer a vontade de Deus, mas somos tomados pelos desafios da vida, esses desafios que batem à nossa porta todos os dias, e é exigido de cada um de nós uma postura, uma posição diante desses desafios que vêm à nossa frente. E hoje pela manhã fomos ministrados pela palavra do pastor Marcos, uma palavra profunda sobre o livro de Jó, tão bem exposta aqui pelo nosso querido pastor. E posteriormente o pastor Ezequias mencionou rapidamente sobre um amigo, uma pessoa de uma outra igreja, uma amiga, de uma outra igreja que está passando por uma situação de enfermidade e talvez vai ter que fazer um transplante de coração, mas que nesse momento recebeu uma notícia que talvez não precisaria passar por essa questão. Eu não sei vocês, queridos, mas eu tenho pensado muito acerca da vida, sobre o que realmente importa, sobre o nosso propósito, sobre qual é o objetivo de nós estarmos aqui e se de fato estamos valorizando aquilo que precisamos valorizar. Tenho pensado muito nisso através da reflexão, da observação dos meus filhos, da minha esposa, da minha família. Tenho pensado muito nisso com as histórias que nós vamos ouvindo no percurso da vida. E fui desafiado a pensar nisso, nessa fala do pastor, nessa amiga que passa por isso. Veja, queridos, às vezes nós colocamos coisas em nossas vidas e a consideramos importante, e que, na verdade, ela não é tão importante quanto nós pensamos. Eu fiquei profundamente reflexivo acerca desta mulher, que deve estar clamando e buscando a Deus para que ela se recupere e não precise de um transplante de coração. E eu pergunto a você nessa noite, qual é o grau de importância que você tem dado àquilo que está à sua volta, em detrimento às coisas de Deus? Qual é a importância que você tem dado ao relacionamento íntimo com o Senhor? Qual é a importância que nós temos dado ao congregar, fazer parte do corpo de Cristo, a viver na igreja, a buscarmos uma santidade diante de Deus e um relacionamento profundo com Ele? Eu quero convidá-lo a você abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 3, dos versos 1 ao 11. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 11, diz assim a palavra de Deus: portanto, se fostes
ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, em vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza, a prostituição, a impureza, as paixões da lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem cena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o Senhor. Ó Deus, pedimos nessa noite para que por meio do Espírito Santo, o Senhor venha iluminar as nossas mentes, dando-nos a capacidade da compreensão, bem como da boa prática de tudo quanto aprendermos aqui nesta noite. Fala, ó Deus, através de mim, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero trazer como um tema para a nossa meditação dessa noite, o trabalhador da vinha. Como trabalhador da vinha, nós somos desafiados a uma postura, a uma posição diante de Deus, de modo que Ele se agrade, que Ele seja glorificado. E nós podemos observar que o significado da vinha na Bíblia, ela tem uma importância enorme. A vinha é uma das imagens mais ricas e recorrentes das Escrituras. Ela representa a comunhão com Cristo. Nós conhecemos um texto de João 15, onde Jesus se revela como a videira verdadeira, e nós somos os ramos. Estar na vinha é estar conectado com Cristo, com Jesus, recebendo vida, sendo podado e frutificando cada dia mais e mais com as nossas atitudes e ações. A vinha, ela é um lugar de trabalho e um lugar frutífero. Não significa viver em Cristo que eu vou ter uma vida boa, uma vida de moleza, muito pelo contrário. Sabemos que seguir a Jesus é nadar contra a correnteza. Exige uma postura e uma posição. Então a vinha é onde o cristão serve, aonde ele cresce e produz frutos espirituais. O trabalhador da vinha é aquele que entende sua identidade em Deus e vive com um propósito claro e definido. Em outras palavras, a vinha é um ambiente espiritual onde Deus planta seus filhos, cuida deles e os envia para frutificar, para contagiar aqueles que estão à sua volta. É símbolo de pertencimento, de missão, de transformação. Ser um trabalhador da vinha é viver em comunhão com Cristo, servindo com fidelidade e produzindo frutos que glorifiquem ao Pai. Então, queridos, diante do trabalhador da vinha,
deste exposto, a qual nós observamos todos esses detalhes que é ser um trabalhador da vinha, eu quero propor aqui o primeiro ponto dessa mensagem. O trabalhador da vinha tem uma vida devotada. Nós tínhamos aqui as imagens, mas infelizmente a apresentação de slides, mas o meu pendrive deu um problema ali, estava corrompido e nós não conseguimos projetar. Mas nesse primeiro ponto, onde vamos pensar no trabalhador da vinha, tendo uma vida devotada, nós podemos pensar no seguinte: o que é o cristianismo para você? O que é o cristianismo? Podemos pensar que é uma espiritualidade centrada na pessoa de Jesus Cristo. Então, o cristianismo, podemos dizer que é Jesus, e que Jesus é 100% do cristianismo. Se Jesus é 100% do cristianismo, quanto da vida cristã você tem no momento? Se você pudesse analisar o quanto você tem da espiritualidade, do cristianismo dentro de você, o que você responderia? Qual a avaliação? Quanto você tem do cristianismo ou da vida cristã que existe? Quanto você tem? Acompanhe comigo, versículo do 1 ao 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Veja, queridos, que a vida cristã ela não é uma recomendação do tipo: vivei deste modo e vos tornareis cristãos. Muito pelo contrário. A vida cristã é uma afirmação. Visto que sois cristãos, vivei deste modo, com coerência, com verdade, com tudo o que temos e o que somos. E aqui é um baita desafio, porque nós dizemos que somos cristãos, dizemos que seguimos a Cristo, que servimos a Cristo, mas no desafio do dia a dia, acaba sendo muito fácil eu negociar a minha espiritualidade com as conveniências da vida. Mas a questão é, o que rege a minha e a sua vida? São os princípios e os valores cristãos, bíblicos, da palavra de Deus que nos norteiam e que nos guiam, ou são as conveniências da vida e do dia a dia, das coisas que nos aparecem, que talvez até podem ser benéficas momentaneamente, e nos são oferecidos isso diariamente. Verdade ou não é, meus irmãos? E aqui é que está, qual é a nossa posição, a nossa postura diante disso. Eu vivo de uma maneira a qual eu entendo aonde está a minha identidade. Vejo muitas cenas agora com filhos chateados com situações que aparecem na rua ou em escola ou em brincadeiras, onde ficam chateados com determinadas circunstâncias e situações. E aí nós pensamos o seguinte, que nossa, como pode essa criança estar dando ideia para isso que o coleguinha está falando, para uma coisa tão banal e tão sem importância. E é fácil nós tentarmos ensinar a essa criança que ela tem que perceber que as coisas que as pessoas, que os terceiros falam em relação a ela, na realidade não significam ser verdade para a vida dela. Na realidade, isso pode ser uma baita de uma mentira, ou simplesmente algo para afrontar, para irritar, e geralmente com as crianças é assim que acontece, né, para irritar. Mas veja, queridos, quando nós vamos ficando maduros, ficando adultos,
às vezes passamos por situações de palavras que ouvimos e de pessoas que geralmente que nós amamos, e que isso acaba nos afetando de uma maneira tal que às vezes ficamos até mesmo paralisados. E eu quero chamar a sua atenção justamente para isso. Porque veja, quando você tem a sua identidade firmada em Cristo, e você sabe quem você sabe qual é a sua missão, qual é o propósito que você está engajado, e que você sabe que tem que ir por um caminho muito bem definido, baseado nos princípios e valores que todos nós cremos por meio da palavra de Deus. Ora, é claro que uma palavra ou outra pode até nos machucar, nos ferir, mas nós levantamos, sacudimos a poeira, olhamos para o Senhor, que é o nosso socorro bem presente nessas horas de angústia e grande tribulação, e nos realinhamos, repensamos estas coisas que estão chegando a nós, e agora nós falamos: não recebo isso para a minha vida, porque isso não pertence à minha nova natureza em Cristo Jesus. Isso é um fato para aquele homem, para aquela mulher que segue diante de Deus, porque talvez você esteja pensando neste momento que algumas das palavras que foram proferidas até você, elas tenham até de certa forma uma certa razão, porque de fato foi feito coisas, você talvez ofendeu, você talvez errou, você talvez pecou. Mas, queridos, quero te lembrar nessa noite que a nossa identidade em Cristo Jesus, assim como alguns domingos atrás, tive o grande privilégio de participar, convidado pelo pastor Ezequias, do batismo, e aqui nós temos o que? A morte da velha natureza e o nascimento de um novo homem, de uma nova mulher em Cristo Jesus. Por quê? O que dita agora a vida deste servo, desta serva, não são mais as suas próprias faculdades, o seu próprio intelecto, os seus próprios desejos, a sua própria intuição, a sua própria sorte. Não, agora nós temos Jesus, não caminhamos mais segundo a nosso próprio desejo, mas caminhamos segundo o propósito de Cristo. Fomos livres do pecado, da condenação do inferno, mas agora feitos servos, escravos do Senhor. E canso de lembrar aos amados irmãos aqui que muitas vezes tive decisões para serem tomadas, e essas decisões eram difíceis porque tinham um direcionamento para tal local ou tal comportamento diante de algo, e queria tomar uma decisão acerca da situação, e estava caminhando para um lado, mas orava ao Senhor: Senhor, se porventura este caminho que eu estou tomando não agrada ao Senhor, não é da tua vontade, me dá um direcionamento, porque eu prefiro estar num local que eu não quero, mas tenha certeza que o Senhor direcionou, do que estar num lugar que eu quero, mas que eu não tenho certeza se o Senhor direcionou. E isso é profundo para as nossas vidas. Isso é profundo porque mexe com o nosso coração, mexe com o profundo da nossa alma, mexe com o nosso orgulho, com o nosso ego, porque o crente é chamado para fazer não mais a sua vontade, mas a vontade do Senhor. E isso é um chamado confrontador a todos nós. Todos nós. Vivemos hoje num mundo totalmente sorveteria com sorvete de morango. Eu falo isso lá com os meus jovens aqui. A vida não é um parque de diversão na Walt Disney, com sorvete, bolas e balões e brincadeiras, não. Pode ser que nós desfrutemos de momentos como esses, mas a vida não é o tempo todo dessa forma. E na realidade, para ser bem sincero, na maioria das vezes, ela é um baita de um desafio. É verdade ou não é, meus irmãos? Ou só eu aqui que estou vivendo muitos desafios na vida, o restante aqui dos meus irmãos estão assim, mais de 70% maravilha, coisa boa. Pastor Marquinhos falou aqui maravilhosamente hoje sobre isso. Pastor Ezequias recitou de novo aqui o versículo: se no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Então a grande questão aqui é o nosso posicionamento para fazer aquilo que devemos fazer e não aquilo que queremos. Tenho levado uma frase em minha vida que tem norteado a educação dos meus filhos: nem sempre fazemos o que queremos, mas o que é necessário. Porque um homem e uma mulher madura, um homem e uma mulher de Deus, ela sabe que ela tem que fazer aquilo que agrada a Deus e não necessariamente o que está em seu coração. Então ela vai tomar essa decisão, ainda que tome prejuízo, ainda que haja ônus, porque a vida não é sempre bônus. E esse é o convite do Senhor para nós nessa noite. Uma vida devotada, uma vida de entrega, uma vida de rasgar o seu coração e dizer: ah, Deus, eis aqui um homem pecador, miserável que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Trabalho com os meus desafios, com as minhas lutas, com as minhas crises. Quantas são as vezes que muitos de nós, às vezes estamos no nosso quarto e o desejo é de não sair de lá, porque queremos ficar lá simplesmente tratando dessas crises que vêm à nossa porta e que bate às vezes forte. Dias que às vezes estão ensolarados do lado de fora, mas que em nossa alma está nublado, está tenebroso, está chovendo, está escuro. E essa realidade o Senhor conhece, que talvez cada um de nós pode passar um dia sim ou dia não, mas Deus conhece as nossas lutas, Deus conhece os nossos desafios, e Ele é o socorro bem presente nessas horas. O que dizer, por exemplo, do nosso amigo Leandro, que está lá neste momento internado? Que luta, meus irmãos! E eu aqui, por exemplo, vou compartilhar com vocês, pensando sobre o meu carro que eu precisei trocar e que está tendo um mau funcionamento no meu sistema de GNV e que eu estou todo preocupado com o meu carro que não está tendo um bom funcionamento. Preocupação de verdade é o que o nosso amigo Leandro deve estar tendo lá. Agora, vou te dizer uma coisa, Lilian, talvez o Leandro está passando por um baita desafio lá, e nós vamos orar. Eu quero ir lá visitar ele com você, te acompanhando, de repente até já para ajudar, indo visitá-lo, já vou no mesmo horário para a gente já fazer cumprir com essa missão, né? Serviço real, né, Isaac? Mas também os irmãos aqui, se tiverem e quiserem, né, façam isso, que vai ajudar a Lilian, com certeza. Mas talvez, Lilian, o Leandro naquele momento, neste momento agora, talvez ele esteja naquele leito, tendo um dos momentos mais profundos da vida dele com Deus. Porque a gente sabe que o deserto é um local de encontro com Deus. É ali que Deus nos chama a uma maturidade, a um momento de entrega e de valorização daquilo que realmente importa. Então, quando a luta e o desafio vier, talvez humanamente falando, você se sinta amedrontado, se sinta acovardado, e você não se sinta capaz. Mas eu quero te convidar nessa noite a uma vida devotada, que desenvolve uma atitude de uma visão não humana, que tem limite até onde consegue ver, mas uma visão espiritual que vai além para aquilo de que os nossos olhos naturais conseguem ver. Então o milagre do Leandro é uma visão espiritual, porque é Deus operando o milagre, nós cremos nisso e oramos por isso, e Deus fazendo infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O milagre do teu filho aos pés de Cristo, tendo uma vida devotada, é o Senhor operando com os olhos espirituais que Ele está te dando nessa noite. O teu casamento restaurado é uma vida devotada de um homem e de uma mulher que decidiu olhar com os olhos espirituais. Porque o chamado do Senhor nessa noite para mim e para você é que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
toma a sua cruz e siga-me. Tome a decisão que você precisa tomar diante de Deus. Tenha uma vida devotada diante do Senhor e você verá grandes coisas acontecendo na sua vida. Talvez de uma perspectiva diferente, de um modo diferente da vitória que você imaginou toda a sua vida. Mas você verá de fato Deus operando em tua vida. Então, queridos, talvez você esteja buscando um caminho, uma verdade, ou um sentido da vida. Você busca uma resposta e você já serve a Deus, mas sente que essa resposta não está vindo. Você já é uma pessoa comprometida, membro de igreja, participante das atividades, dizimista, ofertante da campanha do Ministério Infantil, serve nos ministérios, você cumpre com todos os critérios de um bom cristão, mas você sente no seu coração, às vezes, que a sua oração não está sendo ouvida, que a tua causa não está sendo vista por Deus. Queridos, Deus nunca vira as costas para os seus, ainda que pareça que Ele não está presente. Se eu for ao céu, ou o mais profundo mar, ali a tua mão está. Sabe de uma verdade? Que nem sempre eu e você podemos ver, mas a mão de Deus está presente, cuidando, porque Ele tem o controle na palma de suas mãos. E nós servimos a um Deus soberano, que nunca perde o controle. Jesus tem o controle de todas as coisas. Então, a tua causa, Deus está vendo. Sabe o que Deus quer de você nessa noite? A responsabilidade humana. Faça a sua parte e espere em Deus, porque Ele certamente fará. Se você nunca convidou Jesus para entrar em sua vida, você pode fazer isso neste momento, pedindo ao Senhor para preencher o seu coração e sendo 100% do que significa o cristianismo em sua vida. Se chegou aqui talvez abatido, cansado, abatido, lembre-se, Deus tem um propósito claro e Ele não se esqueceu de você. Deus quer moldar uma nova natureza conforme a dele. Ele quer transformar o teu caráter conforme o dele. Ele nunca vai parar de aperfeiçoar você, mas Deus quer de você uma vida devotada e entregue. E eu quero te desafiar nessa noite a você, por meio da vida devotada ao Senhor, indo para o nosso segundo ponto, que você também desenvolva uma vida consagrada. Veja, versículo 5 do capítulo 3, do texto que nós estamos lendo, diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Versículo 8: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Perceba, queridos, que a dedicação exclusiva a Cristo exige um posicionamento, uma pureza pessoal, santificação, exige processo, exige dedicação, exige de nós uma postura.
Paulo nos exorta a fazer morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena, à nossa natureza pecaminosa, à nossa natureza carnal. Essas práticas atraem a ira de Deus e não contribuem com a nova vida em Cristo. Não é coerente essas práticas com uma pessoa que está buscando a Deus, servindo a Deus. Então veja, nós temos aqui um desafio de, em Cristo, tomar uma decisão de agradá-lo e dizer não aos nossos desejos, às nossas vontades, e sim para as coisas de Deus. Mas geralmente nós temos um comportamento, uma postura mediana, que anda um pouco para cá e para lá. Qual é a nossa postura então? A nossa postura é perceber qual o papel do Espírito Santo em nós, fazendo-nos uma voz audível, um coração sensível, ouvidos atentos, para perceber aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Veja, quando nós temos aqui um exemplo em relação à igreja, por exemplo, da posição do cristão, de como nós nos enxergamos como pessoas, como cristãos nessa categoria que estamos falando de crentes, né? A igreja, ela não se parece com uma pirâmide, com categorias de crentes, mas ela se parece muito mais com uma vinha. E todos os cristãos parecidos neste exemplo de uma vinha estão no mesmo nível. Veja, Deus não nos vê por tempo de igreja ou eloquência, mas como filhos amados. Nós estamos aqui propondo, por exemplo, a resposta para a pergunta: o que é o cristianismo? Respondemos que Jesus é o cristianismo. E uma vez que Cristo é 100% do cristianismo, o quanto de Jesus você tem? Nós podemos observar aqui que a vida de Jesus, ela é dada a nós através do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição, por meio da fé. E isso veio a nós através da graça. Essa graça que veio de forma imerecida e foi nos dado como um presente. E o que é então essa graça? É um ato sobrenatural de Deus, que nos capacita a ser, ter e fazer aquilo que por nós mesmos não temos condições de ser, ter ou fazer. Então a condição de ser alguma coisa diante de Deus está em Cristo e não em você, e não em nós, não em mim. Então esta condição de olhar com os olhos espirituais, de ir além daquilo que os seus olhos veem, de caminhar perseverante, de dizer não às conveniências e sim aos princípios que eu digo crer, ela vem justamente dessa graça que nos preenche e nos faz abundar nele atitudes que o glorifiquem. Então a nossa postura hoje diante de Deus é: o quanto de Cristo você tem para que você possa enxergar os desafios que estão à sua volta de maneira correta, sabendo da sua identidade. Queridos, não tenha dúvidas, se você crê no Senhor Jesus, se você entregou sua vida a Ele, se Jesus operou um milagre na tua vida de tirar as escamas dos teus olhos, você tem 100% de Jesus em você. Ou seja, você tem tudo aquilo que é necessário para enfrentar os desafios da vida, mas não somente isso, viver plenamente no relacionamento íntimo com o Senhor, reconciliados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É isso que Jesus faz.
É esta atitude que Deus quer de você, uma vida consagrada a Ele, aonde percebe que vida consagrada é uma vida com Jesus, é uma vida que caminha com Ele. E nós vamos aqui, no próximo sábado, fazer um culto dos jovens, e vamos ter aqui uma esquete, e eu vou dar um spoiler aqui, Pedro, sobre o que vamos fazer aqui no culto dos jovens, sábado, próximo sábado agora, 19h30, você jovem, venha participar conosco. Nós não temos a condição de dizer que somos filhos de Deus e agora vivemos com o Senhor, mas vivermos uma vida separada de Deus. Se temos a Cristo, Deus habita conosco em todo tempo, em todo lugar, em todo momento. E não há mais separação da minha vida com Cristo. Eu e Cristo somos um. Eu estou o tempo todo com Ele. Então não tem aquela situação de eu falar: Jesus, muito bom estar com você aqui, por exemplo, nesse culto de domingo, foi uma bênção. E amanhã eu vou lá para a minha faculdade, o terreno lá é hostil, é complicado, então fica por aí, Jesus, fica nos ambientes eclesiásticos, que esse ambiente aqui é um ambiente secular, e lá o Senhor não é muito bem-vindo não. Então, já que o Senhor não é muito bem-vindo lá, fica por aí. Gente, isso não existe, nós sabemos disso, essa separação não existe. Nós somos a luz de Cristo. Nós somos a luz do mundo, iluminando com a luz de Cristo. Então essa separação não existe. Então, se você tem a Jesus, você tem tudo que é necessário para você enfrentar os desafios da vida. Tudo o que importa da vida cristã, você tem. Veja, toda a vida cristã no universo vive em você por meio de Cristo. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Só há uma categoria que importa, é se você vive com Jesus, se Jesus vive em você. Essa é a única categoria que importa para Deus. Então a minha pergunta para você nessa noite: o quanto do cristianismo você tem? O quanto de Deus você tem na sua vida? Você tem tudo, porque você tem Jesus. E o terceiro ponto desta noite é que um trabalhador de videira, ele tem uma vida na videira. Veja, queridos, João 1,12, né, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós temos aqui claramente a vida na videira, que é Jesus. Ele que é a fonte de todas as coisas, o Criador do universo. Ele que te formou no ventre de sua mãe e que sabe até mesmo quantos fios de cabelos tem em sua cabeça. Ele sabe o que você tem passado, as suas lutas, as suas alegrias, as suas dificuldades. Deus está presente e Ele vê você em secreto, no seu quarto, Ele vê você no público, Ele vê e Ele está em todo momento. E a pergunta que eu faço a você nessa noite é: você que está aqui, já está vivendo de maneira clara na videira que é Jesus? Como que você pode fazer isso hoje? Não tem nenhum segredo, queridos. Basta você reconhecer Cristo Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida. Fazendo isso, acontece algo sobrenatural. Deste jeito, nesse momento, você é simplesmente batizado com o Espírito Santo. E agora o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, passa a viver em você por meio do Espírito Santo. E você agora está reconciliado. Você é um novo homem, você é uma nova mulher. Você agora tem uma identidade em Jesus.
Mas talvez, pastor, na caminhada eu já tenha tomado essa decisão, eu já me comprometi por muitas vezes, já fiz muitas coisas, mas agora me encontro um pouco fraco, me encontro um tanto quanto desanimado. Faço um desafio a você, hoje, agora, receba em teu coração o renovo do Senhor, seja avivado nessa noite, seja seja confrontado pelo Senhor a uma vida devotada, a uma vida consagrada e a uma vida na fonte, na videira, que é Jesus. E queridos, Colossenses 3, capítulo 3, versículo 10, vai dizer: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Percebam, queridos, o Senhor tem um chamado para mim e para você nessa noite: se parecer com Ele. O Senhor está nos chamando para uma vida de santidade, para uma vida de entrega, para uma vida que não vai ter tranquilidade ou facilidades com o desafio do mundo aí fora, mas com Jesus, certamente, você enfrentará com uma postura diferente, com força, com vigor, porque é Ele quem te dá toda essa condição. Quero lembrar de um texto aqui, em Isaías 43, 14 ao 19, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel: por sua causa enviarei um exército contra a Babilônia. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. E vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Vejam, queridos, essa palavra profunda do Senhor para nós: eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Deus tem algo novo para mim e para você. Deus tem um caminho para a sua vida. Basta somente você crer e fazer a sua parte, se posicionando de modo coerente com Deus que você diz seguir e servir. E perceba, ninguém aqui, queridos, ninguém aqui alcançou a perfeição, mas veja, a perfeição alcançou você. Jesus te alcançou, Ele te amou primeiro, e Ele desenvolveu uma grande obra na tua vida, e Ele está cumprindo, e Ele está trabalhando, e Ele está atuando, e Ele está vivo e atuante na tua vida e no mundo. A questão é, como estão os seus olhos diante disso? Perceba, queridos, a perspectiva aqui é uma perspectiva eterna, é uma perspectiva cristocêntrica, aonde coloca Deus no seu devido lugar, no centro de todas as coisas, e não ao contrário. Então eu te desafio nessa noite a você se consagrar, a você ter uma vida devotada, a você viver na fonte que é Jesus, a perfeição que te encontrou e que vai fazendo de você perfeito cada dia mais, de glória em glória, te santificando, te fazendo um homem devotado, te fazendo um homem consagrado, te fazendo um homem comprometido diante de Deus, para que assim aqueles que te vejam percebam a luz de Cristo que vive em você, e através da luz que vive em você, você vai passar a contagiar aqueles que estão à sua volta, com essa luz, que você perceba isso, que você viva isso. Ele está te moldando, te capacitando, transformando a sua vida, amadurecendo, Ele está te aperfeiçoando. Então, o Senhor promete vitória, e Ele está fazendo algo novo em sua vida. Queridos, quero desafiá-los a levar esta frase consigo nessa noite: Jesus é perfeitamente suficiente agora mesmo. Ele é suficiente, Ele é poderoso, e Ele é agora. Nós não servimos a um Deus que está preso na cruz, nós servimos a um Deus vivo, a um Deus atuante, presente, e que está com o governo de todo o universo
na palma de suas mãos. Jesus é perfeitamente suficiente aqui e agora. O que isso implica, querido? Isso implica em você apresentar diante de Deus qual é a tua causa, qual é a tua dificuldade, qual é o desafio que você tem enfrentado. Quero lembrá-lo, você tem tudo o que você precisa para ter vitória em toda e qualquer circunstância, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe nessa noite e que você possa glorificá-lo em todo o tempo.